Nós estamos falando, eu estou falando com vocês, algumas semanas já. Hoje é a terceira mensagem que eu vou pregar nessa série sobre fé. Semana passada nós demos uma parada porque nós recebemos o pastor Flamarion, mas hoje eu quero continuar com vocês. Já deixa eu mostrar aqui para vocês, eu já guardo. Como nós estamos falando sobre fé, estudando sobre fé, é muito interessante que você busque também mais sobre isso, que na sua casa você leia a palavra de Deus, que você procure se aprofundar. Nós temos visto que é um assunto tão precioso e importante para as nossas vidas, né? Nós vimos já que é impossível, sem a fé, é impossível nós agradarmos a Deus. Sem a fé é impossível nós andarmos com Deus. Sem a fé é impossível nós fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não é verdade? Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são tão altos que se nós não tivermos fé, é impossível de nós conquistarmos, é impossível de nós avançarmos, é impossível de nós vivermos os planos que Deus tem para as nossas vidas. Então a fé na vida de um cristão é algo vital, nós precisamos, não tem como nós andarmos uma vida com o Senhor, não tem como nós sermos desafiados por Deus e obedecermos a sua palavra e obedecermos o seu chamado se nós não tivermos fé. Por isso, procure saber, busque na palavra de Deus, estude. O tempo que nós temos aqui na verdade é tão curto. Você pode na sua casa ler a palavra de Deus, pedir auxílio ao Espírito Santo de Deus. Colocaram aqui alguns livros que nós estamos lendo sobre fé. Tem aqui O Justo Viverá pela Fé, A Fé para Remover Montanhas, do Kenneth Hagin. Tem outro também do Kenneth Hagin, O que Fazer Quando a Fé Parece Fraca e a Vitória Perdida. Expulsar Enfermos e Curar Demônios, do T.L. Osborne. Todos livros que são ótimos livros, já li, tem aqui na nossa livraria. Se você sente que você precisa dar um passo a mais, se você sente que você precisa se aprofundar nesse assunto, nós não vamos ter tempo. Nós poderíamos ficar falando aqui 1 ano sobre fé e ir a fundo de vários assuntos, mas nós não conseguimos fazer isso. Então a gente pode, nas terças-feiras pode ser um começo e você pode dar continuidade nesses estudos. Amém? Amém? Amém. Pensei que vocês já estavam tirando um cochilo aí. Final de ano, está todo mundo cansado. Agora começam as comemorações, as festas, a correria, presente para cá, presente para lá. Mas até aqui Deus tem sido bom, não é verdade? Você pode chegar aqui e dizer: Deus cuidou de mim esse ano? A boa notícia é, Ele vai continuar cuidando. Abre a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Eu vou ler com vocês apenas dos versículos 22 até o 24. Marcos 11, 22 diz assim: Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. 23, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, que o Senhor venha desafiar as nossas vidas nessa noite, Pai. Flua através da minha vida, flua através da minha boca, Deus, que não seja apenas conhecimento humano, que não seja apenas algo que eu estudei, preparei na minha casa, Pai, mas nos traga a revelação da tua palavra. Nós queremos ver além do que os nossos olhos naturais podem ver. Nós queremos ouvir com os ouvidos do nosso coração, não simplesmente com os nossos ouvidos, Pai, mas nós queremos entender a tua palavra, nós queremos crescer no Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ajuda nessa noite, nos ensina nessa noite, nos instrua na tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aqui Jesus começa dizendo algo que nós já poderíamos ficar a noite inteira falando sobre isso. No versículo 22, lá de Marcos 11, ele diz assim: ao que Jesus disse, tende fé em Deus. Acabou a história. Aqui nós já encontramos a chave mais preciosa. A nossa fé, ela está firmada em Deus.
A nossa fé, ela não está firmada em homens. A nossa fé não está apoiada no trabalho. A nossa fé, ela não está apoiada no nosso chefe. A nossa fé não está apoiada no nosso cônjuge. A nossa confiança não está nos nossos amigos. Aqui Jesus começa dizendo: olha, a sua fé deve estar em Deus. Nós podemos ter bons amigos, nós podemos confiar no nosso cônjuge, nós podemos ouvir palavras de outros pastores e de líderes e de pessoas que abençoam as nossas vidas, mas Jesus começa aqui dando um conselho para mim, para você, para os discípulos, mas para nós, nessa noite: tende fé em Deus. E aqui é o grande problema, porque muitas pessoas, a última coisa que elas têm fé é em Deus, tem fé na palavra de Deus. Nós acreditamos em tantas coisas, nós acreditamos em tantas verdades que o mundo tenta nos dizer e mostrar para a gente que é verdade. A gente muitas vezes tenta colocar a nossa fé em um relatório médico, a gente coloca a nossa confiança, a nossa vida nas mãos de um médico. Puxa, a nossa fé é colocada muitas vezes na mão de uma pessoa. Mas Jesus, ele vem dizer assim: olha, vocês não devem fazer isso. A fé de vocês, ela está firmada em Deus. Tem que estar firmada em Deus, não em pessoas, não em seres humanos, não no chefe, não no patrão, em ninguém, mas em Deus, na palavra de Deus. E como eu falei já outra semana, o grande problema muitas vezes é que nós não conseguimos ter fé em Deus, porque não conhecemos o Senhor, porque não conhecemos a sua palavra. Para que a nossa fé cresça, para que a nossa fé aumente em Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem por conhecermos a Deus. Se não conhecermos a Deus, como podemos acreditar, como podemos apoiar as nossas vidas em promessas que não conhecemos e muito menos sabemos? Não sabemos quais são as promessas de Deus nas nossas vidas. Então, o primeiro passo que nós precisamos fazer para crermos em Deus, para termos a nossa fé em Deus, para apoiarmos a nossa vida em Deus. Nós não somos malucos, não somos pessoas que não têm inteligência, que não sabem de nada, não. Nós somos seres humanos com capacidade de pensar. Através da palavra de Deus, o Espírito Santo começa a falar em nossos corações, começa a depositar fé em nós, e aos poucos, aquilo que parecia uma loucura, na verdade, começa a se tornar realidade nas nossas vidas. Puxa, eu não sei o que está acontecendo, mas eu acredito nessa palavra. Eu acredito que se Deus falou isso, é para mim também. Eu sei que Deus, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se ele não muda, se ele é um bom Deus, se ele tem bênçãos, se ele tem coisas boas, se ele tinha para aquele povo, se ele tinha para o seu povo escolhido, ele tem para a minha vida hoje também. Nós começamos a entender, a conhecer um pouco mais sobre Deus. Então a nossa fé aumenta, a nossa fé, então nós conseguimos colocar a nossa fé em Deus. Depois no versículo 23 vai falar algo exagerado até. Jesus, ele usa isso, e não de forma literal. Acredito que ele estava falando: olha, se você crê no seu coração e você disser a este monte, lança-te ao mar, isso tem que acontecer. E Jesus, ele diz isso. Mas na verdade Jesus, ele estava dizendo isso para mostrar para os discípulos, para as pessoas que estavam ouvindo ele dizendo: olha, vocês precisam entender que para Deus não existe impossíveis. Talvez vocês olhem para esse monte, talvez vocês olhem para essa montanha e vocês pensam: puxa, isso aqui jamais vai se mover, jamais vai sair do lugar. E Jesus, ele usa uma figura, ele usa uma ilustração de algo monstruoso, de algo muito grande, simplesmente para nos dizer que não existe coisa que seja tão grande, tão forte, tão poderosa como o nosso Deus. Não existe montanha, não existe problema, não existe doença, não existe dificuldade. Muitas vezes nas nossas vidas nós olhamos para frente e o que enxergamos é realmente uma montanha. Você diz: Gui, já passei por muitas coisas na minha vida, mas essa montanha não tem jeito. Quantas vezes nos sentimos assim, na verdade, impotentes, na verdade, sentimos que dessa vez não vai ter jeito, sentimos que Deus, ele não vai conseguir mover, sentimos que, puxa, será que Deus é tão poderoso assim? A gente duvida de que Deus pode mover, a gente duvida de que será que Deus, ele é tão grande assim para mover uma montanha?
Mas a Bíblia aqui, Jesus está dizendo: olha, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Para o nosso Deus não existe impossíveis. Para o nosso Deus não existe impossíveis. Deus ele está acima das leis da física. Deus ele está acima dos reis. Ele está acima de todas as coisas. Jesus, depois que ele é crucificado, depois que Jesus morre, Jesus ele aparece a dois homens que estão descendo até Emaús. Vocês se lembram talvez dessa passagem? E Jesus caminha com aqueles homens, e aqueles homens estavam falando sobre o fato que havia acontecido, Jesus ter morrido na cruz. Estavam tristes, os discípulos tristes, descendo até Emaús e conversando sobre aquilo. Puxa, que coisa terrível, não é verdade? O nosso Senhor, ele morreu naquela cruz, e a Bíblia conta que Jesus aparece ali naquela estrada e começa a caminhar com aqueles homens. E aí aqueles homens, a Bíblia conta que eles não percebem que era Jesus ali andando com eles. Jesus vai descendo, quando chega até a cidade com eles, aqueles homens convidam Jesus para entrar na casa deles. Jesus entra na casa deles, e quando Jesus se assenta ali com eles, Jesus come, Jesus ceia com eles. A Bíblia conta que quando Jesus come do pão com aqueles homens, os olhos daqueles homens foram abertos. Eles percebem naquele momento que Jesus que estava ali com eles. Eles percebem que o que queimava no coração deles enquanto aquele homem falava na estrada é porque era Jesus. Jesus estava com eles. Mas a Bíblia conta que quando os olhos daqueles homens foram abertos, Jesus desaparece. Eu não sei se Jesus passou pelo telhado, passou pela parede. A Bíblia não diz que Jesus se levanta e ele saiu andando e abriu a porta e saiu daquela casa. Jesus desaparece. E talvez você diga assim: ah, Gui, mas é porque Jesus ele já tinha morrido. O corpo de Jesus não era o mesmo, era um corpo já glorificado, era um corpo diferente. Ele agora já podia passar na parede, podia passar na porta. Mas e o que você me diz? Quando Jesus caminha sobre as águas, ele era 100% como homem, eu e você. Jesus está lá na montanha, Jesus está orando a noite inteira. Ele vê que os seus discípulos estão em apuros lá no meio da água, no barquinho. Jesus desce daquele monte, daquela montanha, e começa a andar e caminhar sobre as águas. E o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que não existe nada que seja difícil demais para o nosso Deus. O nosso Deus, se for preciso te fazer andar sobre as águas, ele te faz. O nosso Deus, se for preciso fazer você passar por uma parede, ele faz. O nosso Deus é um Deus grande. Não existe impossíveis para o nosso Deus. Se você crê no seu coração, a Bíblia está dizendo, Jesus está nos dizendo, se você crê no seu coração e não duvidar, e você mandar este monte ao mar, ele tem que te obedecer. Quantas vezes ficamos tão amedrontados com as montanhas que aparecem à nossa frente na nossa vida? Quantas vezes as impossibilidades, quantas vezes os medos, as frustrações da vida aparecem à nossa frente como grandes montanhas, e a gente olha para essas montanhas e diz: meu Deus, será que o Senhor pode fazer alguma coisa? Mas aqui Jesus está nos dizendo: olha, não existe impossível. Querido, deixa eu te dizer, talvez você chegou neste lugar nessa noite com algum impossível na sua vida, eu não sei o que é, e você diz: Gui, não tem como. Mas aqui a palavra de Deus está nos dizendo: não existe impossíveis, não existe coisa que seja grande demais para o nosso Deus, não existe coisa que seja difícil demais para o nosso Deus fazer. Se você crê no seu coração, se você crê no seu coração, assim vai ser feito. A grande realidade é que muitas vezes nós sentimos que, até acreditamos na palavra de Deus, mas nós sentimos que nas nossas vidas não funciona da mesma forma que a gente entende na palavra. A gente até acredita, fala: pô, legal, se eu mandar um monte cair no mar, ele tem que obedecer. Mas a grande realidade é que muitas vezes nas nossas vidas, na nossa realidade, a gente não consegue ver isso acontecendo. Parece que as nossas orações, elas não têm efeito. Parece que as nossas orações não estão sendo respondidas. Parece que nós estamos orando, nós estamos clamando, a gente pede a Deus por algo, a gente acredita na palavra e a gente ora e ora, e nada está acontecendo. Gui, por que será que a Bíblia é tão verdadeira assim, mas na minha vida parece que não acontece essas coisas extraordinárias que deveriam acontecer? Não é verdade? Quantos já se sentiram assim? Parece que a Bíblia é um livro muito especial, porque muitas vezes parece distante de nós.
Parece que as nossas orações não são respondidas. Quantos já se sentiram assim? Quantos já se sentiram assim? Você já se sentiu assim? Você falou, meu Deus, não sei o que está acontecendo. Lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Aqui nós temos um segredo de algo que a gente pede e não temos. A gente pede e não temos resposta. A Bíblia vai nos dizer aqui que algumas pessoas, muitas vezes nós, muitas vezes eu, muitas vezes você, nós pedimos e não recebemos. A gente ora, a gente clama e aquilo não acontece nas nossas vidas. E a Bíblia está dizendo aqui, porque pedimos mal. Não sabemos pedir, não sabemos orar. Aqui existe uma chave preciosa. Então nós precisamos aprender a orar, nós precisamos aprender a pedir da forma certa, porque se nós ficarmos pedindo da forma errada, nós não vamos receber, então vamos ficar frustrados. Essa é a grande realidade na vida de muitos cristãos. Eles pedem, clamam, jejuam, oram e não recebem nada, não veem Deus agindo nas suas vidas e ficam frustrados. A Bíblia está dizendo aqui que existe um jeito de pedir e não receber. Aqui está dizendo porque pede mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Teve um homem, eu estava estudando esses dias, e teve um homem que teve a oportunidade de pedir algo para Deus, e o pedido dele foi maravilhoso, que está lá em 1 Reis, no capítulo 3, dos versículos 5 até o 14, eu quero ler com vocês, que diz assim: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração. Perante a tua face mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, que antes de ti não houve teu justo. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Olha só que coisa maravilhosa. Deus aparece a Salomão e diz: olha, você pode fazer um pedido. O que você pediria se você estivesse no lugar daquele homem? Você já parou para pensar nisso? Se Deus aparecesse para você e falasse assim: ó, você tem um pedido, pode pedir. Qual que é o desejo do seu coração? O que você quer? Será que todos nós pediríamos a coisa certa? Será que Deus iria olhar para nós e falar assim: puxa, você pediu bem, porque você pediu isso, eu não vou te dar só isso, eu vou te dar muito mais do que você pediu? Ou será que Deus olharia para nós e diria assim: puxa, mas como você, que medíocre, que pedidinho, mas que pedido safado que você me fez? Qual será que seria a resposta de Deus? Qual será que seria a reação de Deus? Olha só que loucura. Deus aparece a Salomão e pergunta: me faça um pedido, o que você quer que eu te dê?
Ele podia ter pedido muitas coisas, mas ele pede a Deus: olha, eu preciso de sabedoria, eu preciso de entendimento, basicamente ele estava dizendo: eu preciso do Senhor comigo, eu não sou capaz. Ele foi humilde, ele disse: olha, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso que o Senhor venha e faça por mim, eu não consigo, me dá sabedoria, me dá inteligência, me dá conhecimento. E Deus olha para Salomão e se alegra com aquele pedido, e fala para Salomão: olha, eu vou te dar muito mais do que você pediu. Aqui nós encontramos um homem que pediu bem. A grande realidade é que na Bíblia nós vemos que a oração sempre está muito ligada com relacionamento, com intimidade com Deus. Todas as vezes que na Bíblia vai falar sobre oração, sobre pedidos, sobre como nós devemos orar, a Bíblia sempre fala da oração, fala sobre de oração com intimidade com Deus. Nós vemos lá na oração do Pai Nosso. Nós vemos também aqui em Tiago, olha o que diz na Bíblia, aqui Tiago capítulo 4, no versículo 4, que diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Está falando sobre relacionamento. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha o que diz lá em Mateus 5, de 5 a 8: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia em muitos momentos vai falar sobre oração, e junto, quando fala sobre oração, fala sobre relacionamento. E o fato e a grande realidade de nós pedirmos mal é consequência de não termos relacionamento com Deus. A gente pede dos nossos próprios prazeres, a gente pede com a nossa própria vontade, a gente não pede de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. É por isso que em muitos lugares na Bíblia a oração está muito ligada com intimidade com Deus, porque quando nós temos intimidade com Deus, quando temos o nosso coração conectado com o coração de Deus, nós oramos diferente, e é esse tipo de oração que Deus pode responder. Muitas pessoas têm orado mal, têm pedido mal, têm os seus corações distantes do Senhor, por isso nada está acontecendo na sua vida. Você pede mal, você pede dos seus próprios desejos, você pede da sua carne, você pede simplesmente porque você tem vontade. E a Bíblia diz que essas orações, elas não são eficazes. Eu escrevi aqui, anotei: o que pode atrapalhar as minhas orações? Tem alguma coisa que pode atrapalhar, impedir as nossas orações? Olha o que diz lá em Tiago 5, no capítulo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A oração de quem que funciona, a oração de quem, a súplica de quem que é eficaz? Do justo. Não está falando aqui de qualquer um, está falando do justo. 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 12, diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. 1 Pedro 3, 7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, com parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não interrompam as vossas orações. Marido, você já pensou numa coisa dessa? Você trata mal a sua mulher, a sua oração não é ouvida. Você trata mal a sua esposa, você trata a sua esposa de forma que a Bíblia diz que você não deve tratar, a sua oração não tem efeito. Você não anda em santidade, você não tem uma conduta correta, você não agrada a Deus, e você ora,
Mas aqui a Bíblia está dizendo, a sua oração ela é não eficaz, a oração do justo ela é eficaz. E a grande realidade é que muitas pessoas não têm obtido respostas por causa da conduta, por causa do comportamento, a forma que você vive, a forma que você anda, a forma que você trata as pessoas, a forma que você trata a esposa, a forma que você age dentro de casa, se você é uma pessoa íntegra ou não, se você é uma pessoa que anda em santidade ou não. Isso vai influenciar nas suas petições, isso vai influenciar se você vai receber aquilo que você está pedindo ou não. Tem pessoas que são do fogo, que falam, não, pode deixar comigo que eu estou no fogo, eu subo no monte, eu clamo, eu oro e tem que acontecer aquilo que eu oro. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa, se você não obedecer a Deus, se você não andar em santidade, se você não andar em integridade, se você não amar o seu próximo, se você não cuidar da sua esposa como a Bíblia diz que você deve cuidar, as suas orações não vão ser ouvidas. Você pode acreditar, você pode sapatear, você pode cuspir fogo, mas se você não tiver uma conduta, se você não obedecer a Deus, e aquilo que você ora, aquilo que você pede não vai se tornar realidade na sua vida. Eu preciso andar em santidade, eu preciso ter uma vida com Deus. Então aquilo que eu peço, aquilo que eu creio, aquilo que eu oro a respeito pode se tornar realidade em minha vida. Eu coloquei aqui, só recebe quem crê. Nós sabemos que é por meio da fé que nós recebemos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, amém? É por meio da fé que nós recebemos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Olha o que vai dizer lá em Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Então aqui a primeira coisa que está dizendo é, eu preciso orar. Tudo quanto em oração pedirdes, eu preciso orar, eu preciso pedir. Tem uma situação que é impossível na sua vida? Tem uma situação que você precisa da intervenção de Deus? Tem uma situação que você não pode fazer nada, que você diz, Deus, não tem como, eu não consigo. Você precisa orar a respeito, você precisa colocar diante de Deus, você precisa dizer, Deus, eu não posso, eu não consigo, está nas tuas mãos, você precisa fazer isso. E aí olha o que vai dizer depois disso, crede que recebestes. E é interessante que aqui fala no passado. Você ora e você crê que você recebeu. E depois que você crê que você recebeu, diz, e será assim convosco. Olha que loucura isso aqui, você ora, aí você está orando, você já acredita que você recebeu aquilo, e depois que você acredita que você já recebeu, mesmo os seus olhos ainda não vendo, depois disso que a Bíblia vai dizer que as evidências vão aparecer. A grande realidade é que nós queremos fazer o contrário. Nós queremos orar, nós queremos ver, e aí a gente vê, a gente fala, oh Deus, obrigado, olha que coisa boa, olha Deus maravilhoso, eu tive fé, aconteceu na minha vida. Não, a Bíblia está dizendo aqui, você ora, você crê que você já recebeu passado, e então você crê que já recebeu. Deus, obrigado, eu já recebi, eu acabei de orar, mas eu sei que o Senhor já recebeu, o Senhor já resolveu esse problema para mim, obrigado Deus, até logo. E a Bíblia diz que depois disso, você vai ver acontecendo na sua vida. Não está dizendo isso na Bíblia, mas eu quero mexer um pouco com a sua cabeça. Será que realmente nós acreditamos naquilo que nós oramos? Será que nós acreditamos que nós já recebemos? Será? Você chega no seu quarto e você ora a Deus e diz, Deus, tem um problema lá, Pai, eu entrego nas tuas mãos, só o Senhor pode fazer aquilo na minha vida, na minha casa. Olha Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor já está cuidando de tudo, eu entrego nas tuas mãos. E a Bíblia diz, se você crer, você já recebeu naquele momento. Você agradece a Deus, Deus, muito obrigado, amém, bênção, tal. E aí a Bíblia diz que, mesmo que as evidências vão aparecer depois disso, mas você não viu evidências nenhuma, no dia seguinte você ora de novo, e você diz de novo, oh Deus, obrigado, sabe aquela situação, eu coloco de novo nas tuas mãos, Pai, sabe, eu sei o que o Senhor pode fazer, eu creio, o Senhor já fez isso por mim, aleluia, obrigado, glória a Deus. E você ora 3 vezes, você ora 4, você ora 5, você ora 10, você ora 15, eu não estou dizendo que é errado você orar, eu não estou dizendo que é errado você clamar, eu não estou dizendo que é errado você ficar orando 50 dias pela mesma coisa, mas será que o fato de nós orarmos muitas vezes, tantas vezes pela mesma coisa, não é um indicativo para a nossa falta de fé?
Será que a gente não ora sobre a mesma coisa todo dia porque a gente não acreditou de fato que Deus já fez aquilo por nós? Pode ser que não. Mas eu me peguei pensando nisso, eu falei assim, por que se eu já orei, se Deus já fez na minha vida, eu ainda não vi as evidências, mas se já foi determinado, já foi. Por que eu preciso amanhã orar pela mesma coisa de novo? Já foi determinado, Deus já fez. Eu já acredito, Ele já fez por mim. Eu não preciso ficar orando 1 milhão de vezes. Eu até dei esse exemplo no VBA e é como se o Silas chegasse para mim hoje aqui e falasse, ô Gui, quinta-feira você pode me emprestar, próxima quinta-feira você pode me emprestar o seu carro, que eu tenho que resolver um negócio, o meu carro, o dia do meu rodízio, você pode me emprestar? Eu falo, claro, Silas, pode pegar o meu carro. E amanhã o Silas me liga e diz, ô Gui, sabe o que é? Na outra quinta-feira você pode me emprestar o seu carro, porque vai ser o rodízio do meu. Claro, Silas, eu te empresto. E aí, um dia depois, o Silas me liga de novo e diz, ô Gui, você pode me emprestar o seu carro? Eu falo, Silas, o que está acontecendo? Você não acredita em mim? Nós já não combinamos? Eu já não falei para você que o carro está emprestado. Na outra quinta-feira você passa aqui e pega o carro, está tudo certo. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. A gente ora e diz, Deus faça isso, Deus toma conta. E a gente diz, puxa, glória a Deus, eu creio que Deus já resolveu o meu problema. Eu não estou vendo nada, eu estou andando em fé. Chega no dia seguinte, a gente está fazendo a mesma coisa. Oh Deus, toma esse problema. Será que realmente a gente acreditou? Será que nós tivemos fé ou não? Eu não estou te dizendo que é errado você orar, não me entenda mal. Se você quer orar todo dia, você pode orar todo dia pela mesma coisa. Mas será que não é indicativo? Será que isso não nos mostra algumas vezes a nossa falta de fé? Será que nós acreditamos de fato que naquele momento que nós entregamos a Deus, a partir daquele momento a responsabilidade é de Deus? A grande realidade, queridos, é que nós vivemos baseado naquilo que nós podemos ver, que os nossos olhos podem ver. A gente faz uma oração e a gente diz, não, eu creio que Deus já fez. Passa uma semana, você já está crendo mais ou menos, porque não aconteceu ainda. Passa um mês, já está querendo um pouco menos. Aí você já começa a dar uma oradinha de novo, porque vai que Deus esqueceu, né, Gui? Eu vou garantir, porque Deus tem muita oração. Imagina o mundo inteiro orando para Ele. Às vezes Ele confundiu, eu vou dar uma oradinha a mais para garantir. Passa 2 meses, passa 1 ano, passa 5 anos, a gente na verdade já não está acreditando mais em nada. Muitas vezes a gente já até para de orar sobre aquele assunto que a gente já não acredita que Deus vai fazer. Mas na palavra de Deus, queridos, nós vemos como o tempo é o nosso inimigo. Deus, Ele dá um sonho a José. José está lá, um jovem de 17 anos, e Deus mostra para ele os irmãos e os pais se curvando na sua presença. E aí, sabe o que acontece depois disso? Nada. Na verdade acontece sim, a vida dele piorou. Ele fica 13 anos, um processo de 13 anos para a promessa de Deus se cumprir na vida dele. Ah, se demorasse 13 anos para Deus responder às nossas orações, será que nós ficaríamos firmes? Será que nós continuaríamos acreditando na soberania de Deus? Será que nós continuaríamos acreditando firmemente que não? Eu me lembro que em 2001 eu fiz uma oração e ali eu sei que Deus, Ele me deu. Eu sei que ali naquele momento eu criei no meu coração e eu recebi e acabou. Passaram-se 10 anos, as evidências não apareceram, mas eu continuo acreditando porque Deus, Ele é fiel e Ele não mente. Mas é tão difícil. Eu estou falando isso porque realmente é tão difícil. Muitas vezes a gente não acredita, a gente acha que a gente acredita, mas na verdade não estamos acreditando em nada. Agora, qual que é o meio de nós acreditarmos? Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Nós precisamos mergulhar nessa palavra. É a palavra que vai gerar fé nos nossos corações. Você ora num dia, você tem fé num dia, você crê nesse dia. Amanhã a tua fé já vai querer titubear, mas você levanta logo cedo e você abre a palavra de Deus, e ali o Espírito Santo fala ao seu coração e te confirma ali de promessas e fala coisas ao seu respeito, e você mais um dia está firme e você diz, puxa, Deus é fiel, puxa, como Deus é bom. Deus enche o seu coração, você está forte mais um dia. No dia seguinte você se levanta e parece que você está meio desanimado. Ah, meu Deus, será que o Senhor vai responder minha oração? Será que realmente
finalmente aquilo vai acontecer. Você abre a palavra de Deus e novamente você encontra uma palavra. Você abre a palavra de Deus e você abre lá em Josué e ouve aquela palavra: seja forte, corajoso, não te mandei eu. E aí o Espírito Santo fala no seu coração: seja forte, seja corajoso, continua, eu sou fiel, aquilo que eu tenho para a sua vida eu vou cumprir. E à medida que nós vamos lendo, à medida que nós vamos buscando, à medida que nós vamos mergulhando na palavra de Deus, todos os dias Deus vai nos fortalecendo, todos os dias a nossa fé vai aumentando. O grande problema é que as pessoas se afastam da palavra de Deus. Elas fazem uma oração hoje, o desânimo bateu amanhã, elas já não leem a palavra. No dia seguinte está pior, passa uma semana, está pior ainda, já não estão acreditando em mais em nada. Você precisa fazer da sua lição de casa. Lá em Mateus, no capítulo 8, dos versículos 5 até o 13, eu amo essa passagem que é muito profunda. Diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e lhe disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Veja o ciclo, veja como tudo acontece. Primeira coisa, o centurião, ele teve fé porque ele ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir, não tem jeito. Ele ouviu, alguém falou para ele, rumores. Jesus estava se tornando famoso naquele tempo porque ele operava milagres, porque ele falava com multidões. E aquele homem ouve falar de Jesus, fica sabendo a respeito de Jesus, e é isso que o faz sair da sua casa e ir se encontrar com Jesus. Senão, se ele não tivesse ouvido, ele não teria fé o suficiente para dizer: aquele homem pode resolver o meu problema, aquele homem pode curar um homem que ninguém pode curar aqui em casa. Ele ouviu falar de Jesus. O primeiro passo é: você precisa ouvir. Segundo, ele foi se encontrar com Jesus. Ele fez alguma coisa. Muitas vezes nós ficamos esperando que Deus vai resolver o nosso problema, mas a fé, ela movimenta-se. A fé, ela é ação. A fé ela não fica parada. Nós vemos na Bíblia que muitos foram curados por Jesus, porém muitos foram até Jesus, muitos ouviram falar de Jesus, e quando ouviram falar de Jesus, correram até a presença de Jesus, e então foram curados. Aquele homem, ele chega na presença de Jesus e ele acredita em Jesus, ele acredita na autoridade que tinha sobre a vida de Jesus. Ele fala sobre a autoridade, porque aquele homem, um centurião, ele era responsável por 100 soldados, ele sabia o que era ter autoridade, ele sabia, como ele falou assim: olha, se eu mandar um que vai, ele tem que ir. Se eu mandar para vir, ele tem que vir. E aquele homem reconhece a autoridade que estava sobre a vida de Jesus no mundo espiritual. Aquele homem chega e diz: olha, eu sei, eu entendo de autoridade, eu sei que você não precisa ir até a minha casa, mas se você disser uma palavra, eu sei que a tua palavra chega até lá o enfermo na minha casa. Eu sei que a tua palavra não tem nada que pode impedir a tua palavra. Eu sei que pela tua palavra as coisas têm que acontecer. Aquele homem reconhece que no nome de Jesus, que em Jesus havia autoridade. Deixa eu te dizer uma coisa, mesma coisa que Jesus disse aos discípulos, ele nos diz também: a minha autoridade eu dou a vocês.
Vocês podem pisar em serpentes e escorpiões. Nós temos a autoridade de Cristo nas nossas vidas. Nós temos autoridade. Nós temos autoridade. As coisas têm que acontecer se nós mandarmos. Por isso que Jesus falou: se vocês mandarem um monte lançar o mar, ele tem que fazer isso. Nós temos autoridade. Nós podemos mandar. Nós podemos ordenar em nome de Jesus. Se nós reconhecermos que em Jesus, a autoridade de Jesus está sobre as nossas vidas, nós podemos mover no sobrenatural. E é isso que aquele homem ele faz. Ele reconhece que em Jesus havia autoridade. Ele fala: olha, eu sei que você não precisa ir até minha casa, basta o Senhor falar uma palavra. Jesus ele fica admirado com essa fé, porque nem eu e nem você, nós não faríamos isso. Se nós tivéssemos a oportunidade de levar Jesus lá para a nossa casa e resolver os nossos problemas, a gente levaria Jesus. A gente não abriria mão de jeito nenhum de não levar Jesus. A gente pegaria no braço de Jesus. Se precisasse brigar com os irmãos à nossa volta, a gente brigava, batia a boca, mas Jesus vai lá na minha casa porque eu preciso resolver o meu problema. Aquele homem não, ele diz: Senhor, fica tranquilo, eu não quero te atrapalhar, eu não quero te importunar, eu sei que basta uma palavra. A situação tem que mudar. Jesus se admira com aquela fé, tamanha fé. Depois nós vemos que no mesmo momento que Jesus libera a palavra, quando aquele homem chega lá na sua casa, ele vê que no momento que Jesus havia falado aquela palavra, o homem havia sido curado. O grande problema é que muitas vezes nós não acreditamos no poder de Deus. O grande problema é que muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. Se nós entendêssemos quem é o nosso Pai, se nós entendêssemos que Ele nos conferiu autoridade, se nós entendêssemos que nós podemos pisar em serpentes e escorpiões, se nós entendêssemos que o diabo não pode com as nossas vidas, não porque não somos bons, mas porque se Deus é por nós, quem pode ser contra as nossas vidas? Não é porque eu, você, nós somos bons, mas é porque nós temos Cristo, nós temos Deus a nosso favor, nós temos Deus indo à nossa frente, nós temos Deus lutando as nossas lutas, nós temos Deus vencendo as dificuldades por nós, nós temos Deus movendo as coisas, nós temos Deus trazendo a cura. Não sou eu, não é a minha oração que é poderosa demais, mas é Deus que faz, é Deus que faz. Quando eu entendo que Deus, a autoridade de Deus está sobre a minha vida, eu começo a falar diferente. Eu posso crer, monte, vai para lá, e tem que acontecer. Agora a Bíblia vai nos dizer que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem fazermos nada não funciona. Não adianta você dizer: eu creio, eu acredito, Deus pode fazer. Deus. A fé é ação. A fé é fazer alguma coisa. Você acredita? O que você tem feito? E eu acredito que Deus pode fazer um milagre no meu casamento. Amém. Você está dando flor para a esposa? Não, então a fé é ação. Você crê que Deus pode fazer alguma coisa, então eu vou fazer. Eu estou crendo que Deus já está fazendo, então deixa eu ir lá também já ajudar Deus a fazer a minha parte lá. Não, Gui, eu creio. O que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada. Parece que você não crê. Se você cresce, você estava fazendo alguma coisa já, porque se você acredita que Ele vai mudar aquela situação, você já está caminhando em cima daquilo. Aquilo já, Deus já está mudando essa situação, então já deixa eu mudar minha postura, já deixa eu começar a caminhar, já deixa eu tratar minha esposa melhor, porque eu vou ficar com ela mesmo pro resto da vida, porque Deus já está curando o nosso casamento, então já deixa eu agir de forma diferente, já deixa eu comprar uma rosa, já deixa eu tratar melhor. A grande realidade é que a gente fica esperando Deus. Não, eu creio que Deus vai fazer. A gente senta e não faz nada. A fé sem obras, a Bíblia vai dizer que ela é morta, não funciona, não vale de nada. Ah não, Gui, eu creio. O que você tem feito com isso que você crê? Que eu creio, e o que você faz com isso? Olha o que diz lá em Tiago, no capítulo 2, nos versículos 14 a 24, só para nós partindo para o final, diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta do mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há
um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu ao seu altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e lhe foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Você precisa fazer alguma coisa. Você crê? Saia do seu barquinho. Pedro creu que era Jesus que estava na água. Ele não ficou dentro do barquinho esperando Jesus vir lá e pegar ele. Ele pulou do barquinho, começou a andar sobre a água. Só anda sobre a água quem pula do barquinho, queridos. Você pode ter a fé do tamanho de um leão. Se você ficar dentro do seu barco, você nunca vai andar sobre as águas. A parte de andar sobre as águas é com Deus, mas a parte de pular do barquinho é comigo e com você. Nós queremos andar sobre as águas, nós queremos andar no sobrenatural, nós queremos ver Deus agindo em nossas vidas, nós queremos que Deus faça coisas extraordinárias, mas a gente não sai do nosso barquinho, a gente não sai do nosso lugar, nós somos apegados demais, temos medo. Mas e se eu pular naquela água e aquela água me afogar? Querido, se você não pular do seu barquinho, se você não fizer alguma coisa com isso que você crê, que você acredita, se você não pegar essa fé e colocar em prática, nada vai acontecer na sua vida. Mas eu quero te dizer, se você acreditar no seu coração, se você andar, se você disser: Deus, eu creio, por isso eu estou caminhando. Deus, eu creio, por isso eu me levanto e eu sigo em frente. Deus, eu creio, por isso eu tomo essa atitude. Deus, eu creio, por isso eu começo a andar na direção. Deus, eu creio, por isso que eu estou pulando do meu barquinho. Deixa eu te dizer, você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Você vai andar sobre as águas, você vai fazer coisas que você jamais imaginou que você poderia fazer. Você precisa fazer alguma coisa. Se você guardar essa fé, se você não colocar em prática, se você não fizer nada, você não vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Faça alguma coisa, saia do lugar onde você está, saia do barquinho, pule deste barquinho e você vai ver a mão de Deus, você vai ver o sobrenatural de Deus agindo na sua vida. Na verdade, as obras, elas comprovam que de fato nós temos fé. As obras, elas como se mostrassem que realmente você tem fé. Por isso você está tomando essa atitude, por isso você está caminhando, por isso você está saindo do lugar, porque não é pelas suas forças. Você sabe que sozinho você não conseguiria, mas você está indo porque você sabe que Deus é com você. Você se levanta e você sai do seu lugar porque você sabe que Deus está logo atrás, segurando na sua mão. Você se levanta e você segue em frente, porque você sabe que a palavra de Deus, ela é fiel, ela vai se cumprir na sua vida. Por isso você faz alguma coisa, por isso você sai do seu lugar. Agora tem pessoas que acham que creem em Deus, mas não fazem nada. Deus quer te arrancar do lugar onde você está. Se você acredita, você precisa se levantar. Se você acredita, comece a dar passos de fé. Comece a dar passos de fé. Sai do seu lugar. Deus, estou com medo, mas pula do barco. Você não acredita que Deus é poderoso para te sustentar? Você não acredita que Deus é poderoso para te fazer andar sobre as águas? Você não acredita que Deus, Ele manda o mar ficar quieto, as ondas se acalmarem? Deus, Jesus, Ele fez isso. Mas você precisa pular do seu barquinho. A fé sem obras, ela é morta. Várias histórias. A mulher do fluxo de sangue. Jairo morre, mandam buscar Jesus. O cego na beira da estrada. Nós vemos milagres atrás de milagres que aconteceram porque pessoas foram até Jesus. Porque pessoas saíram do seu lugar e foram se encontrar Jesus. Jairo morreu, manda chamar Jesus. Busca Jesus. Porque se Jesus vier aqui, esse homem não vai morrer. Jairo está muito doente, está morrendo, não vai morrer. Chama Jesus, traz Jesus, porque Ele pode solucionar o nosso problema. A mulher do fluxo de sangue ouve falar de Jesus. Jesus está passando, pera aí que eu vou pular no meio dessa multidão. Eu vou mergulhar, eu vou
passar no meio das pessoas, mas eu vou tocar em Jesus. A fé sem obras, ela é morta. Você precisa fazer alguma coisa, querido. Pode ter uma multidão na sua frente, você vai ter que enfrentar talvez uma multidão. Talvez você vai ter que gritar como o cego na beira da estrada, que gritava: Jesus, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas olhavam e falavam: fica quieto, você está atrapalhando o mestre. Mas talvez você precisa fazer isso, talvez você precisa gritar, talvez você precisa sair do seu lugar, talvez você precisa correr até Jesus, talvez você precisa dar um passo. Talvez nada está acontecendo na sua vida, porque falaram para você que Jesus está passando, mas você ficou sentado no seu lugar, você não fez nada, você não falou nada, você não se levantou. Mas aqueles que foram se encontrar com Jesus, aqueles que fizeram alguma coisa, tiveram as suas vidas transformadas. Hoje é noite de você fazer alguma coisa. Hoje é noite de você sair da beira da escada. Hoje é noite de você olhar as suas impossibilidades, mas ver que Jesus está passando. E se Ele está passando, você pula, você sai do seu lugar. Você precisa se encontrar com o Senhor em fé, porque você sabe que se você se encontrar com Jesus, a sua vida vai ser mudada, a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser curada. Você acredita no Senhor, você sabe que se você apenas, como a mulher do fluxo de sangue, apenas tocar nas vestes do Senhor, eu vou ser curada. Se eu apenas tocar, se eu apenas chegar perto, eu vou ser curada. Assim é na minha vida e na sua vida. Quando nós damos passos, quando nós saímos do nosso lugar, Jesus, Ele para no meio de uma multidão. As pessoas estavam falando, mas tinha uma mulher que saiu do lugar dela, que enfrentou uma multidão, tocou em Jesus. Da mesma forma, Ele vai parar para mim, Ele vai parar para você. Quando eu saio do meu lugar, quando eu tomo iniciativa, quando eu vou atrás dEle, quando eu estou decidido, quando eu dou um passo de fé, eu enfrento o que eu tenho que enfrentar. Deus, Ele vem ao nosso encontro e faz aquilo que nós estamos precisando. Hoje é noite de sairmos do lugar. Hoje é noite de fazermos alguma coisa com aquilo que nós temos crido. A gente vem à casa do Senhor e a gente ouve palavras e a nossa fé está crescendo, está aumentando. E a gente não faz nada com isso, a gente não muda de atitude. A gente continua do mesmo jeito. Hoje basta, chega. Hoje é noite de dizer basta. Hoje é noite de dizer: Deus, eu estou caminhando em fé. Hoje é noite de dizer: amanhã, Deus, eu vou levantar diferente. Amanhã a minha vida não é mais a mesma. Amanhã eu posso não ver nada ainda, mas eu vou agir como se já tivesse acontecido, porque eu creio que isso o Senhor falou já aconteceu na minha vida. Então amanhã eu vivo diferente. Amanhã eu falo diferente. Amanhã eu estou decidido que a minha vida mudou. Eu vou andar em fé. Eu vou pular do meu barquinho. Ou você pode decidir ficar no seu barquinho sentado, como os outros ficaram, vendo Pedro andar sobre as águas. E é isso que tem acontecido dentro da igreja. A gente olha para algumas pessoas e vê Deus na vida delas. A gente vê Deus agindo na vida delas, mas e na minha? Mas na minha não está acontecendo nada. Será que é porque ela pulou do barco e você não? Será que é porque ela pegou essa palavra que ela ouve e ela está fazendo alguma coisa com essa palavra e você não fez nada? Você ficou com medo dentro do barco. Não, se eu pular vou me afundar. Eu quero te desafiar nessa noite a fazer alguma coisa com isso que você tem ouvido. Eu quero te desafiar a acreditar na palavra de Deus e fazer alguma coisa com isso. A fé é isso. Você acredita? Você anda em fé. Você acredita? A sua vida então vai mudar. Você acredita? As minhas decisões são baseadas nisso. Se eu acredito, o problema é que muitas vezes não acreditamos. Mas essa noite eu quero te desafiar a sair do seu barquinho. Sair do barquinho é desconfortável. Sair do barquinho é um mundo desconhecido para mim e para você. Sair do barquinho, sabe o que quer dizer? Deus, eu estou vulnerável. Deus, eu estou num momento que é o Senhor na minha vida. Deus, eu não confio mais em mim. Deus, se o Senhor não me fizer andar sobre as águas, eu afundo. Andar em fé é isso. Andar em fé é colocar as nossas vidas na mão de Deus. Deus, está aqui, é teu. Se o Senhor não fizer, estou perdido, para mim acabou, é teu, é tudo teu. Pedro pula do barquinho. Se Jesus não tivesse ele feito andar sobre as águas,
Ele tinha afundado, depois ele afunda. Jesus pega na mão dele. Os corajosos vão colocar a fé em prática e vão ver o sobrenatural de Deus em suas vidas. Você pode passar essa vida aqui na terra e não ver nada demais acontecendo, e não ver essa palavra se tornando realidade na sua vida. Eu não quero ver isso. Eu quero ver isso aqui acontecendo na minha vida. Eu quero ver os milagres de Deus na minha casa, na minha família, na minha história. Eu quero pular do barquinho e ver que Deus é poderoso para me fazer andar sobre as águas. Só que eu sei que existe uma responsabilidade que é minha. Eu preciso pular do barquinho. Nessa noite eu quero te desafiar. Saia do seu barquinho, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos.